Olá, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa live O Futuro Mudou, bem na minha vez. Quais são as novas necessidades das pessoas? Eu sou o Thiago Schmidt, presidente do Conselho de Administração da Sicredi Pioneira RS, e essa é a segunda live de uma série de lives que iniciam na semana passada, para fazer toda parte de um movimento do Juntos pelo Consumo Local. Todas as quartas-feiras, às 19h30, estaremos presentes aqui com convidados especiais, tratando de assuntos como associados, investimentos, educação financeira e consumo local. E para hoje, já temos aqui com a gente, dividindo a tela, o nosso grande amigo Dado Schneider. Boa noite, Dado, tudo bem? Boa noite, Thiago. Tudo certo aí? Me ouve bem? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, espero que todos estejam ouvindo bem também. Então, cara, temos um bate-papo especial pela frente, né? Nós vamos subverter o tempo do Instagram e da live, e se a gente passar, nós vamos sair e vamos entrar de novo. Porque tem coisa para falar. Será que a gente chega nesse ponto? Vamos ver. Eu acho. Tem que olhar assim, se o pessoal não está saindo, a gente vai. Tudo certo. Dado, a gente tem falado muito que a pandemia acelerou uma série de mudanças e todas elas impactam diretamente nas nossas vidas e nos nossos negócios, nas nossas rotinas. Seja vida pessoal, vida profissional, trabalho, educação, tudo que envolve a vida mudou. As poucas certezas que a gente tinha do futuro, e todo mundo sabia como é que ia ser o futuro, também mudou. E é sobre isso que a gente gostaria de conversar nessa noite, né? Todas essas poucas certezas que nós tínhamos sobre o futuro foram substituídos por dúvidas ou oportunidades e desafios, e a gente gostaria de ouvir contigo. A gente elaborou aí uma estrutura de conversa, de perguntas, de bate-papo, mas na verdade muito rasa, muito pouca, porque a ideia é deixar rolar a participação do público, né? Quem sabe a gente muda um pouquinho também, ao invés de eu te apresentar, tu mesmo te apresenta. Quem é Dado Schneider? Bom, eu sou um ex-publicitário, trabalhei lá no século passado, né, em publicidade. Eu trabalhei com umas grandes figuras. Eu brinco que eu fui o Marcelo do Real Madrid, assim, né? Eu joguei com o Cristiano Ronaldo, com o Messi, assim, com o Nizam, com o Washington. Trabalhei em grandes agências. Depois, eu fiz um ano sabático em Portugal, fui ser professor de uma universidade lá, que eu fui professor desde os 24 anos, então eu estou com 58, então olha só que eu já tenho filho de aluno, né? Já foi meu aluno. E na volta de Portugal, estamos falando de 96, assim, eu estudei celular lá porque estava bombando e eu me associei a uma agência, não era sócio, eu disse que eu entro na agência se eu puder cuidar de telefonia. Telefonia estava bombando na Europa, mais do que nos Estados Unidos, e ainda no Brasil só tinha estatal. Desculpa. E aí eu estudei telefonia e vieram as licitações para bandas B de telefonia. Nós estamos falando do início do celular. E aí a minha agência do século passado ainda, né? 97, sim, finalzinho 98. Do século passado. Isso é 98. E aí eu ganhei a concorrência da Telete, que era o nome da razão social, do que viria a ser a Claro. Fui eu que criei esse nome, tá? E mais do que criar, fui eu que dei alma para essa marca, tá? Então, assim, falo sem menor modéstia. E isso me levou a ser consultor da Claro Nacional, porque virou uma marca nacional. Depois eu comecei a dar consultoria para algumas empresas, dei consultoria para vários Sicredis, tá? Que tenho no coração. Mas e depois eu resolvi viver de palestras, tá? Então, nos últimos 12 anos, esse foi o meu sustento, foi palestras. E aí, eu te falei antes, uma das minhas primeiras palestras como palestrante mesmo, né? Remunerado, foi graças ao Ed Spear, né, que me levou para palestrar aí para Pioneira. E o Ed, eu adorava ele me adorava, e ele só fazia assim, ó, fala aquelas tuas loucuras que eles precisam ouvir. E eu já passei por Ed Spear, né, Mário Conze, Márcio Porte, agora estou com o Thiago Schmidt. Né? Então, assim, vamos em frente. Essa é a minha vida.
E a gente tem a alegria de ter tu com a gente aqui também, Dado. Com certeza, muitos colaboradores com a gente nesse momento, te assistindo, vindo aqui te reencontrar, porque as tuas palestras sempre fizeram a diferença, impactaram na reflexão que as pessoas trazem acerca da vida. A gente, há pouco tempo atrás, tu inovou com a palestra Tudo Muda, até a palestra muda, né? O mundo muda, a palestra não era. O mundo muda, a palestra muda. A palestra muda. E ela era muda literalmente, e sendo muda era que conseguia prender a atenção dos participantes. E tu foi para o mundo das palestras virtuais, das palestras digitalizadas, como se isso fosse uma grande loucura. E o que a gente está vivendo agora, nesse momento, cara? Cara, eu vou falar mais lá na frente, mas assim, eu não estou me reinventando, mas eu tenho um projeto chamado Dado Online, tá? Que essa é a primeira live do Dado Online, né? Primeira grande live, e vê a coincidência, né? Sicredi Pioneira sempre marcando ali a presença. E eu não me reinventei, eu fazia palestras presencialmente e agora eu me adaptei ao mundo online, né? A única coisa, Thiago, que é diferente é que o calor que vem do público, o feedback dos rostos, eu já consigo imaginar, tá? Eu já fecho os olhos, consigo imaginar, vou falando, eu imagino que aqui atrás de ti, tá? Tem uma plateia e tá. Mas assim, o calor que vem do palco, que vem de baixo até o palco, isso eu sinto falta ainda. Mas como isso não volta tão cedo, focado no online, é por aqui o meu sustento e vamos em frente, tá? Cada vez agregando mais coisas. Por exemplo, eu já tenho aquela luz de influencer, tá? Vou desligar, olha que chique. Tá? Eu tenho ring light, agora vai começar a ter outras coisas para atenuar aqui a luz. Nós vamos. Vai ter um estúdio aqui. E vamos em frente, cara. Maquiagem também faz parte para fazer live. Um pouquinho de maquiagem para tirar a olheira e tal. Isso aí. Dado, além de palestrante, tu também é doutor em comunicação e professor universitário. E eu vou aproveitar esse teu gancho como professor para falar um pouco sobre educação, que é a grande bandeira social da Sicredi Pioneira e talvez da maioria das cooperativas do Brasil que tem muito forte, tem muito latente toda essa amplitude social e por predilência trabalhar a educação, que é um dos princípios do cooperativismo, o quinto princípio, né? Mas a gente quer falar de família, a gente quer falar de inspiração, quer falar de mudança. Mas falando de mudança, a gente tinha até pouco tempo atrás um grande teórico que criou uma pirâmide, e nessa pirâmide ele inseriu questões como as necessidades básicas, que seriam as fisiológicas, né? Depois ele vai para o aspecto da segurança, o social, a autoestima e a autorrealização. E aquilo norteou o viver das pessoas por muitos e muitos anos. De repente, isso também mudou. Porque as pessoas viram que não adianta só autorrealização, só autoestima, é tudo muito no alto. Se eu não consigo cuidar dos outros, se eu não cuidar de mim, sabe? A história é aquela não adianta eu querer botar a máscara de oxigênio no passageiro que está do meu lado se eu não colocar em mim primeiro. Coloque primeiro em você, né? Então, a gente brinca de dados love ou love Schneider, como é que a gente vai fazer? Não é nem cópia, mas assim, eu antes quero falar uma coisa que eu acabei não falando. Tem muita gente aí que já assistiu uma palestra e o pessoal acha que eu só tenho uma palestra. Não, a palestra vai mudando sempre, mas assim, que eu fazia um bordão, que é o mundo mudou bem na minha vez. Tem gente que lembra disso. E aí, quando a gente já se acostumou com a ideia de futuro, de robótica, de inteligência artificial, de o mundo online, o mundo digital, a gente já estava acostumado com os primeiros 5... Acho que os primeiros 5 anos da década de 20 a gente já estava prevendo como é que ia ser. O final dessa década a gente não prevê, tá? Quando a gente se acostumou com o futuro mudou. Então, assim, eu estou escrevendo um outro livro. Meu primeiro é O Mundo Mudou Bem na Minha Vez. Agora eu estou escrevendo O Futuro Mudou Bem na Minha Vez, tá? E aí, quando eu vi isso, as primeiras 2 semanas de pandemia, eu parei para olhar. E já tinha gente com certezas na primeira semana. Como vai ser o seu negócio já na primeira semana, Thiago? Eu sei como você vai ser e o seu negócio na primeira semana. Eu digo, cara, o cara não pode estar com certeza agora. Se a gente não está com certeza nem agora, imagina lá. Aí eu digo, deixa eu pensar o que vai acontecer. E aí eu fui acompanhando a pandemia, essa criação. Eu estou lançando hoje, tá? Nova pirâmide de necessidades, pelo seguinte,
eu vim mastigando os comportamentos. Eu sigo 6.000 pessoas no Insta, tá? Eu sigo 5.000 pessoas no Face de todas as classes sociais, de todas as regiões do Brasil, de todas as idades, de todos os credos. E tem um monte de gente que eu não conheço que eu sigo, tá? Porque eu vou pescando assim o que vão falando. E claro, né? Eu trabalho em pesquisa há quase 40 anos, cara. Quando a gente ouve uma frase, a gente já liga aquela outra coisa, já vai formulando uma tendência. E aí eu vi que a gente estava reformulando as nossas necessidades. A gente continua com as necessidades fisiológicas do Maslow, as de segurança social e autorrealização e etc. Mas eu notei... Posso mostrar? Vai estar invertido, tá? Não tem problema. Pode sim, tá? Dado. E tá o mais bacana... Né? Tá invertido, mas não faz mal. Mas eu quero só dizer assim, ó, o primeiro degrau é cuidar-se. Porque assim, eu vi que tem um monte de gente que não está se cuidando. Não está se cuidando fisicamente. Está se detonando com alguma espécie de escape, seja álcool, seja droga, seja o que for. E não está cuidando do corpo, tá? E não está cuidando de não se intoxicar com o noticiário. Por exemplo, não precisa ver 4 noticiários para saber o que está acontecendo. Não precisa ver 4, basta ver um, tá? Pode alternar os meios para ver outras visões. E de forma alguma mexer em política nas redes sociais, porque isso é intoxicante, cara. Então, assim, como eu não faço isso, eu tenho um quantum de não preocupação absurdo, cara, comparado com gente que está se intoxicando. Tem gente com muitas amizades de décadas que agora o pessoal está brigando, velho. Então, assim, a gente primeiro precisa se cuidar, e como você fez a imagem, a gente tem que usar primeiro a máscara para depois ajudar, mas a gente tem que cuidar quem está perto da gente. Dentro de casa, no ambiente de trabalho, porque aqui é um ambiente de trabalho, isso aqui é um ambiente de trabalho, né? Não é presencial. Isto aqui é um ambiente, você fala com seus colaboradores por aqui, né? Então a gente tem que cuidar com o que a gente trabalha, os fornecedores, os clientes, e a gente tem que cuidar com quem está perto. Então, assim, eu sei que vocês têm esse movimento tudo de cuidar do comércio local, tá? Isso é o cuidar-se. Isso é o cuidar de si, cuidar quem está perto e cuidar da comunidade. Por quê? Porque se a gente não cuida da comunidade, ela fica, o tecido social é muito frágil. Ele vai se rompendo e nós estamos com esses riscos em algumas regiões mais, em outras menos, mas assim, a gente tem que fazer um esforço para verdadeiramente não cuidar só de si. A gente primeiro tem que cuidar de si. Mas assim, uma vez no eixo, a gente tem que cuidar dos outros, porque não vai dar para seguir sozinho. A gente vai ter que cuidar. E isso é o primeiro passo para a gente ir para o degrau seguinte, que é o adaptar-se. Eu não sei se tu quer falar alguma coisa. Que é importantíssimo. O que eu achei importante dessa tua pirâmide, Dado, é que assim, não é chutômetro e não é feeling. É pesquisa. Não. Ela está referendada por aquilo que as pessoas acreditam. São os movimentos sociais que te trouxeram essas informações. E assim, minha metodologia de pesquisa. Minha metodologia de pesquisa, Grounded Theory, mestrado, doutorado com isso. Então, assim, então tu tem a certeza absoluta de que não são coisas que a gente está achando ou está percebendo, mas é aquilo que, de fato, a sociedade está demonstrando para nós, essa primeira necessidade gigantesca e absoluta de vamos nos cuidar para poder cuidar do filho, para poder cuidar do colega de trabalho, para poder cuidar da esposa, para poder cuidar dos pais. Então, acho que, estando bem, a gente pode ir para o degrau seguinte. O degrau seguinte, ele é complexo, né? É muito complexo. O degrau seguinte, o primeiro é cuidar-se, depois vem adaptar-se. E assim, muito está se falando de reinvenção. Você tem que se reinventar, né? E assim, eu acho que não é a hora de se reinventar. Por exemplo, eu sou um palestrante presencial, né? Eu já falo assim, na época que eu dava palestra, faz tanto tempo, faz 100 dias, né? Mas assim, eu não vou me reinventar. Se eu me reinventar, eu vou virar uma corretora de seguros online. Isso é sair de palestrante. E o que eu fiz? Eu me adaptei ao meio online, então eu sou um palestrante online, entendeu? Isso é se adaptar. E agora não é hora de torrar dinheiro com uma coisa louca. É pequenos ajustes, pequenos investimentos, pequenos cortes e pequenos investimentos, muito mais de tempo e de trabalho do que de grana, tá? Mas realmente a gente tem que se adaptar. Eu lá nas minhas palestras eu sempre falava assim, ó, mudar não é necessariamente gostar do que está acontecendo.
Mudar é entender o que está acontecendo para ver se a gente consegue aceitar. No momento que a gente aceita a mudança, aceita o novo, o que está acontecendo de novo, a gente consegue mudar. E o mudar, neste momento, é se adaptar. Não é se reinventar, não é pirar. O mudar não é virar do avesso. Porque esses primeiros 2 degraus, que é cuidar-se e adaptar-se, eu chamo de sobrevivência. É isso que todo mundo está cuidando, Thiago. Assim, e outra coisa, baixou uma humildade em todo mundo, cara. Porque, assim, os reis da cocada preta de qualquer segmento estão com sua renda prejudicada. Tirando quem guardou algum, tá? E isso não tem nada a ver com quanto ganhou, e sim quanto guardou. Tirando muito pouca gente que guardou, tá todo mundo lutando para vencer o mês. Então, assim, eu estou vendo uma explosão de humildade, gente que nunca falou com outras pessoas, sabe? Gente que estava com o nariz empinado, baixando a crista. Por quê? Porque agora é a hora de sobreviver. Tá? Eu não sei se tu faça o gancho para o terceiro degrau. Não, vamos esperar. A gente precisa, até porque a terceira, quando a gente falar a terceira, Dado, isso vai começar a cuspir coraçãozinho verde, assim, vai encher a tela de coraçãozinho verde. Então, eu quero dar um destaque especial para os 2 primeiros pontos que tu traz, porque tu traz cuidar-se e adaptar-se. Rigorosamente, tu está expondo a necessidade da atitude individual. A pessoa precisa se cuidar e a pessoa precisa se adaptar. E são comportamentos individuais que afetam o coletivo. Olha o impacto disso, né? E sobre o adaptar-se, eu quero que tu faça mais um comentário, porque tu tem essa facilidade, porque tu soube se adaptar ao longo do tempo. Tu falava muito na geração X, na geração Y, na geração Z. A gente falava muito sobre as idades. Idade. Sim. Idade cronológica. Sim. Num determinado momento, nós começamos a trazer para o diálogo das famílias, das pessoas, das organizações, a questão da mentalidade. Que a mentalidade vale muito mais do que a idade. Porque a gente consegue enxergar velho com 25 anos de idade. O cara é um velho, chato, ranzinza, e jovem com 70 anos de idade, baixando aplicativo e se divertindo, indo viajar e curtindo a vida. É isso aí. Mas daí na semana passada, quando a gente conversou, tu tocou num ponto que mexeu bastante comigo, e que são as máscaras, o terceiro, e que são as máscaras que caíram de algumas empresas, de algumas pessoas. Fala um pouco mais sobre esse terceiro ponto. Além da idade e da mentalidade, o que está pegando agora? Era muito fácil explicar num palco, porque o espaço era maior. Então eu fazia de um lado do palco o século XX, século XXI. Né? E eu dizia assim, ó, não faz muito tempo, tá? Até a internet mudou tudo, tá? Mas até a internet, velho era velho, resistente à mudança, e jovem era jovem, aberto ao novo, até porque a expectativa de vida, a pessoa é idoso hoje com 60, porque ia morrer com 62, entendeu? Olhar para a pessoa hoje, a fila de idoso em avião diz, meu Deus, só tem cara, mulheres todas inteiraças, assim, né? Idoso devia ser 75, mas era assim, velho era velho e jovem era jovem, a gente se diferenciava por idade. E aí, cara, nessas primeiras 2 décadas desse século embolou tudo, porque tem jovem, 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 velho, 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 jovem. E aí que tem a questão, a gente não se diferencia mais por idade, a gente se diferencia por mentalidade. E aquele nosso papo que a gente teve, que foi tão bom quanto esse, tá? Eu comecei a notar que, diante da pandemia, as pessoas estavam reagindo, não importa a idade, muitas de forma madura e muitas de forma imatura. Eu dou muita palestra para escolas e para sistemas de educação e para universidades, tá? E eu tenho os meus canais. E eu tenho mapeado que tem muita gente de escola infantil dizendo, ó, os pais estão mais infantis que os filhos, tá? Os filhos estão mais tranquilos com a pandemia do que os pais. Os pais estão surtando mais. Então, assim, esse cuidar-se que está aqui embaixo, né, que é a primeira, passa por uma relação de maturidade com o que está acontecendo, de maturidade com a mudança. E isso não tem a ver com idade, porque tem gente muito madura que está, assim, encarando, é um desafio isso. Eu falava já há muito tempo, nós somos adultos inéditos, e assim, nós verdadeiramente somos adultos inéditos, porque nunca houve adultos iguais a nós, e não é por causa da pandemia, é porque nós vamos chegar a 100 anos. Né? E nós vamos chegar a 100 anos inteiros como uma pessoa de 70 e poucos está na academia.
que a gente olha para ela e sente vontade de ser ela, não com 70, sente vontade de ser ela hoje, porque ela está melhor que a gente, tá? Mas assim, nós temos que ter maturidade diante disso, porque é inédito o que está acontecendo. É a primeira vez que está acontecendo. Porque na gripe espanhola, lá 100 anos atrás, não tinha redes sociais. Demorou 6 meses para chegar o vírus. Os caras vieram, o vírus veio de navio. Né? Então, assim, agora a informação voa num segundo. Então, assim, nós somos adultos inéditos porque nós temos uma pandemia com todo mundo com alguma opinião. Né? E vários especialistas em cloroquina. Né? Né? Então, assim... Eu preciso muita maturidade, eu preciso muita decência hoje, tá? De lidar com a informação, para não espalhar porcaria e deixar as pessoas mais tensas e mais depressivas. A gente tem que ajudar muito, e a depressão não é doença, tá? Depressão é uma coisa que a gente tem que ajudar as pessoas, que pode acontecer com qualquer um de nós. Nós estamos num momento que qualquer um de nós, na semana que vem, pode estar deprimido. Então a gente tem que estar muito alerta, muito maduro, muita maturidade nessa hora. Muita maturidade. Legal, acho que foi importante fazer esse resgate, até porque a gente mostra, para um gancho que eu quero fazer contigo depois, que é sobre o aspecto de ouvir as crianças, o quanto as crianças têm de genuíno e verdadeiro a nos ensinar. Claro, se a gente estiver aberto ao conhecimento e adaptar-se. E adaptar-se. Dado, a gente se cuidou, a gente se adaptou. Qual é a terceira grande nova necessidade dessa pirâmide? Bom, a gente se cuidou, a gente se adaptou, então é sinal de que nesses 2 degraus a gente sobreviveu. Né? Agora, além de sobreviver, a gente tem que se manter. Porque eu gosto de usar a imagem, um maratonista, ele sabe que é 42.100 e poucos quilômetros, 42.100 e poucos metros, né? Então, ele se prepara, lá no quilômetro tá 20, ele tá no quilômetro 30, né? E eu já corri meia maratona, que é 21 e pouco, 21 né? Quilômetros e pouco. E, cara, no 17 eu não aguentava mais. Mas estava lá 17, né? E aí eu peguei uma aguinha daquelas, botei e fui, só falta 4. E no último quilômetro me deu cãibra na panturrilha e eu fui me arrastando. Por quê? Porque eu vou chegar. Nós agora estamos disputando uma maratona que a gente não sabe quando termina e nem qual é a extensão. Então, assim, a gente tem que estar inteiro, né? Se cuidar, se adaptar a tudo que está acontecendo de mudança, que isso é sobrevivência, mas a gente tem que se manter, tá? E para se manter, que não é o terceiro degrau é cooperar. Não fiz isso porque nós estamos falando aqui no Instagram de uma cooperativa. Não fiz isso. É que muita gente nova usa o termo compartilhar, tá? E está querendo dizer cooperar. Porque uma coisa é compartilhar informação. Compartilhar conhecimento, compartilhar experiência, compartilhar erros, é mais do que compartilhar, é cooperar, tá? E não vou entrar na essência do cooperativismo, mas assim, verdadeiramente não dá mais para ir para frente sem cooperar com um fornecedor, sem cooperar com um cliente, sem cooperar, às vezes, com um concorrente daqueles que elevam o nível do segmento onde a gente está, porque tem uns que baixam o nível. Tá? Cooperar dentro de casa, cooperar com algum familiar. Tá? Não é bancar o familiar, né? É cooperar de todas as formas. Então, assim, tem aquelas coisas antigas, né? Se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer ir longe, vá junto, né? Vá acompanhado. Então, assim, para a gente se manter, ou seja, tocar esse curto, médio prazo, que a gente não sabe qual é. A gente não sabe qual é. Não sei se é dezembro, não sei se é junho do ano que vem, não sei se é agora setembro, eu não sei. Entendeu? É 2022, ninguém sabe. Não sabe. É hora de muita cooperação. Por isso que o manter-se, né, depois que a gente sobreviveu, que passou a fome, né, que passou o desespero, o manter-se é básico cooperação. E tem uma palavra que virou moda há uns anos atrás, que eu gosto muito, que é coopetição, né? Que a gente pode competir, mas a gente tem que cooperar até com quem a gente compete, até para melhorar o segmento onde a gente atua, né? Para tirar os podres do segmento e ficar os decentes. Então a gente tem que estar cooperando de todas as formas, até com o concorrente, tá? Esse é o terceiro degrau que eu mantenho.
E essa é a grande lógica do capitalismo consciente, né? Trancou para mim. O nosso diretor executivo Solon está acompanhando, reforçou esse comentário. O capitalismo consciente traz essa lógica de uma economia de stakeholders e não mais de shareholders. Ou seja, eu faço parte de um todo, eu faço parte de uma rede, eu estou conectado com tudo. Então, eu vou usar um exemplo próximo daqui, Gramado. A gente vai olhar todo o contexto de turismo de Gramado. Ninguém em Gramado teria capacidade de sozinho construir toda essa grande imagem que existe, todo esse glamour que existe, todo esse sucesso que se vislumbra quando a gente fala de Gramado, de Canela, toda a região das hortênsias, a região dos vinhos ali, os caminhos de pedra. O que é o Caminhos de Pedra? É uma vinícola ali, um restaurante ali, um outro bar ali, uma fazenda, uma propriedade, um parreiral. É um monte de gente sozinha que se juntou para competir. E a gente, o Vale do Silício, que não é só mais Vale do Silício, agora eles estão usando a expressão Bay Area, porque aumentou toda a Bahia só, não fica muito mais maior, né? É muito maior. É muito maior, as empresas estão se expandindo. Hoje, 25% de todos os investimentos em tecnologias do mundo estão ali naquela região. É uma região como se fosse de Novo Hamburgo a Porto Alegre, não é nada absurdo de grande. E lá eles usam uma expressão fantástica que é o friendemy, que é o friend de amigo e enemy de inimigo, né? Então, eles juntaram amigo e inimigo e criaram a expressão friendemy. Peraí, Thiago, desculpe, isso faz parte do online. Deu uma travadinha para mim, então eu perdi a frase. Mas foi nessa hora que a gente tinha combinado dar a travadinha, lembra? Pode dar o play de novo. Tá. Isso. Então, lá no Vale do Silício, dado, eles juntaram o amigo com o inimigo, que é possível a gente ser concorrente, mas naquilo que é válido e que é de necessidade, de demanda comum, cooperar, trabalhar junto. Eu acho que esse é um dos grandes ensinamentos. E outra, sabe, a gente está passando por um período de crise que a gente fala, vamos voltar na história e vamos olhar como foi a história dos nossos antepassados. Aqui mesmo, a própria Constituição da Sicredi pioneira, não foi para bonito que o padre Amish e mais 19 colonos se juntaram e constituíram a cooperativa. Sobrevivência. É porque o negócio estava feio, estava difícil, estava complicado, o pessoal precisava se unir, e daí ele conseguiu fazer uma coisa bacana, que foi, por exemplo, inclusive, unir católicos e luteranos, religiões diferentes, para constituir uma cooperativa de crédito, com o propósito de melhorar a vida daquela comunidade. E a ideia foi tão boa que ela cresceu e se expandiu, e olha o que é o sistema do cooperativismo de crédito hoje no Brasil como um todo, né? Sim. Então, acho que cooperar certamente vai fazer toda a diferença. A gente se cuidou, a gente se adaptou, a gente teve condições de seguir a maratona e cooperou. Vou te interromper. E agora? Vou te interromper. Tu falou uma palavra mágica aí que é rede, tá? E faltou falar uma coisa só. Eu faço muito isso aqui, o gesto que o século XX era vertical. E o século XXI é horizontal. Então, no século XX tinha, você sabe com quem está falando, né? Eu já fui gerente, quer ver assim, ó, esse manda nesse, eu já fui gerente que não era, eu já fui gerente que não era recebido por diretor de outra empresa, porque eu não tinha patente de diretor. Aí, como eu era a empresa canadense lá da Claro, né? Eu pedi para o meu presidente canadense, eu contei a história, o cara era muito engraçado, eu disse, tu pode fazer um cartão de visita, diretor de marketing? Eu não sou mas é que só para o cara me receber. Ah, não tem problema. Ele mandou fazer um cartão de visita vice-presidente de marketing. Isso é uma coisa tão antiquada, é século XX. Mas era no outro século. E o século XXI é o seguinte, estamos todos no mesmo barco. E tem uma particularidade, era assim, porque não precisava muita base de contato com o mercado, tá? Agora, porque tinha pouca opção e concorrente. Agora, velho, o que não falta são opções. Então, aqui, ó, todo mundo pegando junto. Né? Eu tô falando com o chefe. Você é o chefe, tá?
E a internet, né? A internet deixou o pessoal mais junto ainda. Tu tem canal aberto com muita gente ao mesmo tempo. Desculpa ter te interrompido, mas eu queria só pontuar isso, o negócio do cooperar, porque assim, é mais fácil cooperar quando a gente está assim, não quando a gente está assim, né? Flui melhor. Eu faço assim, aquela coisa de passar o bastão de um departamento para outro, né? Tem gente que ainda joga o bastão dizendo, não, o problema não é meu, o problema é do financeiro. Isso é uma coisa antiquada, né? Mas tem ainda, e tem jovem que faz isso, tem jovem. Tem, por causa da mentalidade ou da maturidade. Então vamos lá. Exatamente. Cuidado, adaptação, cooperação. Qual é o próximo degrau da pirâmide? Bom, se a gente sobrevive, se mantém, agora está na hora de crescer, né? E o tá na hora de crescer não é só lá no final do ano. A gente tem que começar, sempre tem que planejar o dia de amanhã e daqui 5 anos, no mínimo, né? Então, assim, o passo seguinte, depois de cuidar, se adaptar, se cooperar, é criar. E agora eu acho que vem aí uma era fantástica de novidades que a gente vai se surpreender, tá? Porque em cada segmento está surgindo alguma ideia, tá? Muitas ideias já existiam, estavam dentro da gaveta, tá? E estavam guardadas porque não era a hora, porque as pessoas não entenderam. O Zoom é um exemplo. O Zoom já existia, ó, e agora descobriram o Zoom, as ações foram lá para cima, os caras estão montados na grana, daqui a pouco um dos dois grandes, Facebook ou Google, vai comprar o Zoom, é óbvio, tá? Mas assim, vai surgir um monte de ideia legal, porque agora é hora de criar, porque agora é hora de tirar leite de pedra, né? É fazer mais por menos, entendeu? Então assim, nós vamos passar por uma época maravilhosa de aplicativos, tá? Vem aí aplicativos muito mais disruptivos que Airbnb, Uber e Netflix, vem coisa muito melhor ainda, tá? Esse período vai ser fértil, tá? E o mais legal é que antes ideia era só coisa de jovem. Agora, velho, se eu tiver uma baita ideia, bater na porta aí da Pioneira, vamos fazer um negócio aqui, vamos desenvolver um aplicativo para resolver um problema, não sei o quê, eu vou ter parceria. E vocês vão chamar do porque vocês têm um ecossistema em volta, né? Aqui, ó, isso aqui, ecossistema é horizontal, né? Vocês têm um ecossistema em volta. Nós vamos chamar, esse negócio é bom pro fulano, aquela Beltrana lá, aquela menina é louca lá, mas é boa, e puf, a gente faz um negócio. E gente louca para criar junto é fantástico. A criação fica melhor ainda. Mas Dado, vamos pegar essa questão da criação e misturar com a questão da mentalidade, da maturidade, e olhar, botar um foco aí sobre os negócios, os pequenos negócios, já que tu falou de aplicativo. E a gente trabalha muito forte a questão aqui do Juntos, a questão do Conecta, que faz essa ligação de negócios entre os associados. Mas vamos olhar para o negócio dos nossos associados. Muita gente é empreendedor, eu também sou empreendedor. Aqueles processos antigos, aqueles meios de pagamentos que eram questionados ou assim, as pessoas nem concordavam com eles. Formato de pedido... né? Tinha uma reserva, né? Sabe, tudo virou, talvez, negócio por WhatsApp. Agora tudo pode, ficou tudo fácil de uma hora para outra. Por quê? E daí eu quero fazer um gancho do criar lá com o adaptar-se. Porque no início da crise, quando já tinha especialista de tudo dando aula de nada, na primeira semana... Adorei a frase, eu vou anotar essa aí, especialista de tudo dando aula de nada é ótimo. A gente já tinha pessoas dizendo, a crise vai ser assim, vai até tal dia, vai acontecer de tal forma, e tantos vão quebrar, tantos não vão quebrar. Mas enquanto alguns reclamavam, choravam, pintavam o caos, eu vi muita gente rápido, chamando parceiro para fazer entrega, criando o sistema de delivery, mostrando o sistema, mudando o sistema de pagamento que até então era no carnê, e enquanto tem gente reclamando que não vem celular, que não vem a ajuda do governo, que não vem ajuda não sei o que, tem gente ganhando dinheiro na crise, Dado. Tem gente ganhando dinheiro na crise porque olhou logo as oportunidades sobre se adaptar e criar rápido. Fala um pouco para mim sobre isso, por favor. Antes de mais nada, para empresa de qualquer porte, ninguém está atrasado digitalmente mais, tá? A gente estava atrasado digitalmente antes da pandemia. Eu até criei um termo, sabe que eu gosto de criar termo, né? Eu criei o termo
a transformação Covid digital, porque a transformação digital era meio capenga, meio de lado, não importa o porte. Agora veio o Covid e fez assim, ó, pá, e todo mundo... Cara, eu dei palestra para a convenção do Rotary. A média de idade do Rotary é alta. Estavam todos lá. Foi uma adesão maior do que as presenciais. Todos os senhores e senhoras mais velhos tiveram algum neto ou neta que ensinaram eles a mexer no Zoom, cara. Tá? Então, assim, a transformação Covid digital. Tá? E aí, essa coisa de agora pode, é porque agora tem que, né? Não é só pode, eu preciso disso. Então, assim, não tem mais, como é que eu vou dizer, não tem mais limite e não tem mais idade. E outra coisa, e não tem mais cheguei atrasado. Ninguém chegou atrasado. Dá para entrar agora. Não tem nem Facebook, nem Instagram, não sabe internet bank, não sabe mexer. Ninguém mais está atrasado, porque está todo mundo nivelado. Então agora é o seguinte, uns são mais ligeirinhos, uns são mais moderninhos, uns estão mais tempo lidando, mas assim, começou, vai. Tem gente que vai começar negócio agora. E tem gente velha no melhor sentido da palavra, experiente, calejada, que vai dar uma guinada e vai fazer coisa nova. Ou vai fazer coisa nova paralela ao que já vem fazendo. Porque esse aqui paga o leitinho das crianças e esse aqui vai catapultar para uma outra coisa que não é mais grana, é mais vida, mais prazer. Baixou um santo, desculpa, cara, eu falei demais. Mas é que a gente fica viajando, mas assim, é fantástico o que está trazendo e é a realidade. Vamos para a última, das 5 necessidades. Qual é o topo dessa nova pirâmide das necessidades aí para o futuro? Só um minutinho, já vai voltar, Dado. Voltou. Toca aí. Recapitulando, tá? Eu quero pedir pro pessoal aí, vão tirando uns print screen e mandando para nós aí, tá? Que é legal, não só o posado, é legal quando o cara tá assim. Tá? Mas olha só. Mas quando a gente estiver bonito, não quando estiver parado. Não quando estiver assim, não. Tenho certeza que alguém tirou agora, porque os caras são implacáveis. Tá? Então assim, ó. De olho fechado. Cuidar-se e adaptar-se, né? É sobrevivência, tá? Depois, cooperar é para se manter. Aí, criar é para crescer. Mas aí chega uma hora que é muito individual, depende de cada um. O último nível é voar. Que agora é a hora de voar. Aquela coisa, e tem gente fazendo isso, tá, Thiago? Já notou a quantidade de gente que finalmente começou a estudar tal coisa? Tem gente que finalmente começou a concluir seu curso universitário. Tem gente que finalmente começou um curso universitário. Tem gente que finalmente foi estudar piano. Tem gente que finalmente foi estudar italiano. Tem gente que finalmente foi o diabo, cara. Tá? Então, assim, agora pode. E agora não é mais feio. Agora não é mais o que o pessoal vai dizer. Não tem mais isso. Agora é hora de voar. E nesse pode tudo, não é pode tudo dentro da lei, dentro da decência, mas pode tudo em termos de empreender. Tá? Vai ter gente que vai olhar para o sócio ou para a sócia e vai dizer assim, não imagine que eu te quero mal, apenas eu te quero mais, entendeu? Porque agora eu quero outra coisa e não quero com você. Isso vai acontecer em casamentos, cara. Vai acontecer em namoros, vai acontecer em relações de trabalho, vai acontecer em relações de fornecedor para cliente. A gente agora está numa outra era. Tá? É uma era em que não é que tudo pode, mas tudo está em haver. E tudo é permitido ousar. Eu acho que a gente tem que se permitir ousar. Se eu posso tocar alguém com isso que eu estou falando, assim, ó, aquele projeto que está na gaveta, ou aquele sonho que faz 20 anos, que agora é a hora, vai, velho. Vai porque vai ter menos nariz torcido. Porque só um tava mal, os outros olhavam de cima para baixo. Agora todo mundo tá mal, cara. Nós estamos tudo do mesmo jeito. Então agora é hora de voar. E eu fiz uma coisa por mim, tá? Eu, não sei se dá para ver, eu perdi 13 quilos em 13 semanas. Eu tô muito mais leve para voar, entendeu? E eu já tô voando aqui no digital, cara.
Agora é uma hora Dado, e maravilhosa. a gente está percebendo esses movimentos já, esses comportamentos incrementais, e assim, não é hora mais de retrovisor, né? Tempo perdido é passado, é olhar para frente. Então, e principalmente, desculpa, continua. Quantas pessoas que passaram uma vida realizando uma atividade profissional que não gostavam, ou convivendo com pessoas que não tinham um alinhamento. Não quer dizer que tem gente certa e gente errada, eu só estou dizendo assim, as pessoas não se encontravam. Fecha. É que não dá match, tá? Falando linguagem... Não dá match. Falar para os jovens. E agora, de uma hora para outra, foi fazer home office, e olha só o detalhe, tem gente que foi fazer home office e disse assim, poxa, que bacana isso, por que eu não comecei a fazer isso antes? E o medo, e a falta de coragem. E por outro lado, algumas pessoas que olhavam para aquela rotina do trabalho, do escritório, que é um saco, e agora foram fazer home office, que saudade do meu escritório, porque lá no meu escritório, eu começava, eu terminava, não tinha gato, cachorro, filho, né? Tu falou do Rotary. Muita gente, o Neto ajudou, mas eu aposto que tinha alguns até com o Neto no colo participando da reunião do Rotary. Ou aqui do lado, só qualquer coisa, mete a mão aqui no alguém passa atrás. Então, assim, a gente está se adaptando com isso também. E é fantástico isso. Mas, assim, as pessoas estão se encontrando naquilo que elas de fato gostariam de fazer, né? Eu acho que isso tem a ver com voar, né? Sim, e assim, ó, eu acho bárbaro tu trazer o home office. Eu não sei se foi o Nizango Anais, numa das lives que ele fez, ele disse assim, antes as pessoas tinham o office home, né? Elas moravam no trabalho, né? E agora elas têm que trabalhar em casa, né? Então inverteu. E assim, tem muita gente que eu já vi, eu já pesquisei isso aí. Tem um monte de gente que está dizendo assim, eu não quero mais voltar. Eu estou adorando trabalhar em casa. E tem outros que estão dizendo, estou odiando. Então vai ter de tudo. Agora, em compensação, eu falei com empresários, várias empresárias também, e quem me disse isso foi uma empresária, que disse o seguinte, eu vou diminuir metade do tamanho de metragem quadrada da minha empresa, vou botar mesões com saídas para computador, para carregar celular, e vou fazer uma redução de 30% de cadeiras, mesas, etc., e o pessoal vai fazer reunião presencial, volta a trabalhar home office. Isso vai acontecer. E antes era olhado assim com o nariz torcido. Eu sou home office há mais de 20 anos, tá? Consegue imaginar 20 anos? Preencher ficha, né? Endereço residencial, blá, blá, blá. Endereço comercial, né? Eu botava o mesmo. O cara disse, como assim? Aí eu mentia, tá? Botava outro endereço. O cara não aceitava. Porque como assim trabalha em casa? Então tá desempregado, né? Não tem mais isso, cara. Não tem mais isso. Então, assim, o voar é isso aí, ó. Liberou, entendeu? Liberou dos preconceitos. Dado, já que a gente tá falando dessa questão de trabalho, e quando a gente fala do futuro, a gente fala de internet das coisas, inteligência artificial, learn machine, a gente fala muito também do futuro do trabalho, né? Mas eu queria fazer um jogo de palavras contigo, e ao invés de falar do futuro do trabalho, falar do trabalhador do futuro. Como é que tu enxerga o trabalhador do futuro, a questão da mentalidade, da idade, dos comportamentos? Quais são as competências que esse trabalhador do futuro vai ter que ter? Tem um monte de coisa que essa pandemia trouxe, tirando, infelizmente, as mortes e algumas falências, porque vai ser inevitável, ela vai trazer alguns ensinamentos, não vou falar em benefício, mas alguns ensinamentos que se a gente colocar em prática vai ser muito bom. Assim, como é que eu vou te dizer? Nós não estávamos preparados para ela veio de uma vez por todas, e nós olhando para tudo isso que está acontecendo, então, assim, eu tenho que ter maturidade para lidar com isso, eu tenho que ter força para lidar com isso, mas, como é que eu vou te dizer? Eu não posso deixar de ousar, tá? E tu tinha falado antes da gente começar sobre as crianças, né? Tu ainda vai fazer essa pergunta, porque eu queria botar as crianças agora, porque essa coisa da educação, tá? Quando a gente falava nas palestras assim,
Ó, a gente vai ter que estudar para sempre. Quando a pessoa me diz assim, eu sou formado em tal, eu digo, hã? Tão canudo, né? Não tá formado, porque passou 3 anos, não se atualizou, não tá deformado, né? Então, assim, o cara diz assim, eu me formei em inglês, eu digo, hã? Como se formou em inglês, né? Então, assim, essa coisa da educação contínua, que era uma coisa que a gente falava já há um bom tempo, e as pessoas dizem assim, até agora não tem escapatória, é contínuo o se atualizar. E isso é bom para tirar o mofo da pessoa, entendeu? Eu fiz um estágio, vou mostrar aqui, ó. A For All é um hub de tecnologia, tá? Tem fintech, tem empresa de big data, tem empresa de eventos, é uma coisa muito louca. E eu não fiz um estágio que nem o senhor estagiário do Robert De Niro, tá? Não era aquele velho lá, não. Eu fiz um estágio que nem aqueles dois que foram estagiar no Google do filme Os Estagiários, que é de 2013, que eu recomendo para todo mundo. Eu fui lá na For All e fiz um estágio de 2 meses e tinha chefes de 22 anos, 23 anos, gente nova, em que eu aprendi, Thiago, como nunca. Eu chegava em casa exausto, a minha mulher olhava para mim e disse assim, cara, tu não vai aguentar. Eu digo, mas é muita informação. E assim, ó, isso me remoçou uns 20 anos, não porque eu convivia com gente nova, remoçou porque eu aprendi coisas. E que do alto da minha sabedoria e conhecimento, baixa a crista. Tem muito a aprender, tem muita coisa nova que dá para usar hoje. Métodos ágeis, tu falou um monte de coisa, inteligência artificial, isso tudo está aqui. Mas do futuro do trabalho tem uma frase que não é minha. É uma frase da Marta Gabriel, que eu acho sensacional. Tá? Ela disse, se você não quer ser substituído por um robô, pare de trabalhar feito um robô. Tá? Porque até os robôs de inteligência artificial são mais interessados, são mais proativos, são mais inteligentes, porque muita gente que eu conheço, e às vezes não tem nada a ver com idade. Então, assim, eu acho que a gente tem que estar preparado para esse estudo e educação continuada. E aprender com os mais jovens. Agora eu vou fazer o gancho com as crianças, então. Tá. E eu acho que está nesse contexto, mistura o futuro do trabalho, o trabalhador do futuro, o home office. Por isso que eu te perguntei, porque eu sabia que tu fazia esse gancho, que era essa pergunta. Agora vamos para ela. Eu até ia deixar mais para o final, mas vamos aproveitar agora que está... Ela gruda na anterior. Eu vou usar o meu exemplo pessoal, e eu tenho certeza que muita gente que está assistindo vai se identificar, que é a questão do fazer o home office junto com o homeschool dos filhos. Eu estou trabalhando, fazendo reunião no Teams e dando aula para uma menina de 10 e um menino de 14, um em cada lado. E esses dias foi engraçado, porque o meu filho disse assim, pai, a prof pediu para fazer um tema sobre juros, juro de poupança, juro de cheque especial, juro de cartão. Eu ia pesquisar no Google, mas tu me ajuda? Claro, né? Porra, que ótimo! Essa interação que nós pais estamos tendo a oportunidade de ter com os filhos no processo de aprendizagem, e outros, porque tu acaba cozinhando, almoçando, dá banho, assiste uma série, então, tu tem mais tempo para conviver com os filhos. São 2 perguntas, Dado. Primeira, que geração que a gente está criando de crianças? Que geração que vai sair dessa Covid digital? Bom, a primeira coisa que eu digo para todo mundo, assim, ó, os avós, no passado, eles deseducavam porque os pais educavam. Hoje, tem muito pai que não educa. Então, senhores e senhoras avós, alguém tem que cuidar dessa criança. Alguém tem que dar limite para ela. Então, que os avós passem a educar muitas crianças que os pais não educam. Porque a criança precisa de 3 coisas. Eu estou estudando demais eles, tá? Amor, atenção e limite. Quando a pessoa não dá atenção, é um sinal que não dá amor. E aí, por sentimento de culpa, deixa a criança fazer tudo quando chega em casa, porque passou o dia trabalhando. Não, tem que dar limite, tem que ensinar a comer. Não come de boca aberta, não fala quando está de boca cheia, senta direito, sabe? Essas coisas, essa geração de pais, tá? Na qual tu te inclui, eu também, porque eu tenho filho de 15, tá? É uma geração que acha que ser autoridade é ser autoritário. Não! Ser autoridade é dizer, filho, fala baixo que está incomodando o moço. Isso é ser autoridade. Agora, bater na mesa e dizer, essa boca, isso é ser autoritário. Mas falar de uma forma madura, filho, aqui não, agora não pode. Eu tenho um amigo que toda vez que vai ao shopping center, compra um presente para o filho.
tá criando um monstro, velho. Por quê? A criança não para de pedir para ir no shopping. Eu passava viajando 3, 4 dias por semana. Tu imagina se cada viagem, eu viajo o Brasil inteiro, se cada viagem eu trouxesse um presente de cada lugar que eu fui. Não, presente é a volta de papai. Se não, pai, quando é que é a próxima viagem? Porque eles vão querer mais presente que eu suma. Então, assim, muito importante. Atenção, amor e limite. E veio aí, na minha opinião, a geração mais genial dos últimos 150 anos, tá? Mais genial, mais com capacidades cognitivas, até porque desde criança não sabe falar, não sabe andar, mas já sabe achar no YouTube lá o Peppa Pig, tá? Com o dedinho, que eu ainda digo que vai vir uma mutação genética, que os próximos dedos vão vir que nem o dedo do ET, de tanto que eles fazem assim. Mas esse dedinho vai ser maior. Então, assim, essa geração é maravilhosa. Tá? Quem é mais chegado a coisas mais espirituais, eles são cristais, eles são índigo. Vai ler sobre crianças índigo. Tá? Só que elas têm que ser orientadas. Orientar não é tolher, orientar não é castrar. Orientar é orientar. É dizer, filho, até aqui, ou seja livre dentro dessas balizas, mas não deixar encher a criança de elogio, encher a criança de presente, porque ela vai ser um adulto frustrado e um adulto perdido, porque ela não tem baliza, ela não sabe se orientar. Então, como for as crianças de hoje, é muito limite. Eu viajava de avião quase que todos os dias, praticamente todos os dias, e eu via pais, os dois pais assim com o celular, e uma criança tentando chamar a atenção deles, cara. Um dia eu me abaixei numa sala de embarque e disse para a criança, vamos brincar? E os pais estavam assim, olharam para mim e disseram, calma, eu não sou pedófilo. Eu estou só querendo dar uma atenção para essa criança que vocês não estão dando. E teve os caras que bateram palma, porque a criança tinha deixado insuportável o ambiente. Com pais negligentes que não davam atenção. Então, palavra-chave para pais em relação a filhos e filhas, que as meninas são as líderes do futuro, mais do que os meninos, tá? As meninas vão ser iguais a essa primeira-ministra Jandira da Nova Zelândia, tá? Tem que dar atenção para eles. Tem que dar atenção. E isso... Dado. Mais amor ainda dá limite. Dado, me escuta? Tá me escutando? A tua transmissão tá trancando um pouco? A gente vai esperar restabelecer isso. Tá, a gente vai esperar restabelecer um pouco o teu... Tá, eu vou esperar restabelecer um pouco o teu sinal. Enquanto isso eu complemento. Atenção, amor e limite. Isso é muito importante. Mas para dar atenção precisa ter tempo. E a rotina do velho mundo, a gente brincou sobre o velho mundo, né? O velho mundo era até fevereiro. E agora a gente está num novo mundo que é o novo futuro. O futuro mudou bem na minha vez. Naquela época, a gente acordava bem cedo, levava os filhos na escola, vinha para o trabalho, voltava à noite, tinha pouco tempo. Por consequência, pouca atenção, pouco amor, pouco limite. Vamos ver se... Deu para ouvir tudo que o Dado falou, deu para entender bem tranquilo, só que estava cortando. Eu ouvi tudo que tu falaste. Só que a tua imagem estava trancando um pouco, ela estava bugando um pouco a imagem, mas daqui um pouco ela vai recuperar já. Eu ainda estou com a imagem... Só que agora está assim, Dado. Está trancando um pouquinho ainda. Vamos ver se o pessoal comenta como é que está a imagem do Dado. Está trancada? Vocês querem que eu entre de novo? Eu posso entrar de novo. Ô, Dado, vamos combinar o seguinte. Olha só, faltam 6 minutos para encerrar a nossa live, tá? Como a gente já está praticamente encerrando e o pessoal está pedindo para a gente continuar, porque tem mais assuntos que eu não toquei aqui contigo. Vamos sair, eu saio também. E eu vou entrar de novo na transmissão ao vivo, tu me chama e quem quiser continuar com a gente aí fica o convite. Quem não tiver disponibilidade, a gente agradece. Quarta-feira que vem, às 19h30, mais um compromisso aqui com a Sicredi Pioneira, trazendo informação para os associados. Vamos lá? Beleza, vamos lá. Vamos ver quantos voltam. Já voltamos em instantes. Ele tá bem preso. Ele acha que no fio não tem alguma coisa quebrada.